Capítulo 33. A mensagem e a mensageira. Citra carregou o ceifador para dentro de casa. Ela o deitou no sofá e fez um toniquete para estancar o sangue. Ele resmungou, começando a acordar, e quando chegou à frágil superfície da consciência, sua primeira fala foi para ela. Você não deveria estar aqui. Ele disse com uma voz fraca e palavras truncadas pelo efeito dos nanitos de dor que circulavam em seu corpo. Ainda assim, fez uma careta agonizante. Precisamos levar o senhor para o hospital, ela disse. Isso é demais para os seus nanitos darem conta sozinhos. Precisamos levar o senhor e logo. Bobagem. Eles já tiraram gente grande pior da dor. Quanto à cura, eles conseguem fazer o serviço sem nenhuma intervenção. Mas não tenho outra opção, ele disse. Ir a um hospital vai alertar a ceifa de que ainda estou vivo. Ele mudou de posição fazendo uma careta de dor. A natureza e os nanitos vão dar conta de cicatrizar meu joelho. Só vai levar tempo, e isso eu tenho de sobra. Citra ergueu a perna dele, enfaixou, depois sentou no chão ao lado dele. Você estava tão magoada comigo por ter ido embora que precisou se vingar me atacando? Ele perguntou, meio brincando e meio sério. Estava tão ofendida assim por eu ter encontrado um jeito de me aposentar em segredo sem me coletar? Pensei que o senhor fosse outra pessoa. Alguém chamado Gerald Van der Gans. Esse é o meu nome de nascimento, ele disse. O nome que abandonei quando me tornei o honorável ceifador Michael Faraday. Mas isso não explica a sua presença aqui. Eu liberei você, Citra. Você e Rowan. Fingindo minha própria coleta, vocês estavam livres do treinamento. Deveriam ter voltado para sua casa de antes, esquecendo que um dia os tirei de vocês. Então, o que está fazendo aqui? Quer dizer que o senhor não sabe? Ele se ergueu ligeiramente para poder vê-la melhor. Não sei o quê. E então ela lhe contou tudo. Disse que em vez de serem libertados, ela e Rowan estavam agora sob a tutela dos ceifadores Curry e Goddard, que Xenócrates tentara por culpa do assassinato de Faraday nela e que a ceifadora Curry a ajudara a chegar até ele. Enquanto Citra falava, ele levou as mãos aos olhos como se fosse arrancá-los. E pensar que eu estava bem tranquilo aqui enquanto tudo isso acontecia. Como o senhor não sabia? Ela perguntou, pois na sua cabeça o ceifador parecia saber tudo, mesmo que não tinha como saber. O ceifador Faraday soltou um suspiro. Mary, a ceifadora Curry, quero dizer, é a única integrante da ceifa que sabe que ainda estou vivo. Estou completamente fora da rede agora. A única forma de chegar até mim seria pessoalmente. Por isso ela enviou você. Você é a mensagem e a mensageira. A situação se tornou bastante incômoda. Trovões ressoaram no mar, muito mais perto agora. Os relâmpagos brilhavam mais intensamente. É verdade que o senhor morreu 7 mortes por ela? Citra perguntou. Ele fez que sim. E ela por mim. Ela contou isso para você? Bom, faz muito tempo. Lá fora, a chuva finalmente começou a cair, aumentando e diminuindo aos poucos. Gosto de como chove muito aqui, ele disse. Me faz lembrar que algumas forças da natureza nunca podem ser completamente subjugadas. Elas são eternas, o que é algo muito melhor do que ser imortal. E então, eles ficaram atentos ao ritmo da dança da chuva e só pararam quando Citra ficou cansada demais até para pensar. O que vai acontecer agora? Ela perguntou. Isso é muito simples, na verdade. Eu me preocupo e você descansa. Qualquer coisa além disso fica para a conversa futura. Então apontou. O quarto é ali. Aproveite uma noite inteira de sono. Pela manhã, terá de recitar todos os venenos em ordem de toxicidade. Venenos? Apesar da dor e da desordem mental induzida pelas drogas, o ceifador Faraday sorriu. Sim, venenos. Você é minha aprendiz ou não é? Citra não pôde deixar de retribuir o sorriso. Sim, excelência. Eu sou. Quanto mais vivemos, mais rápido os dias parecem passar. Como é perturbador viver para sempre. Um ano parece durar apenas semanas. Décadas voam sem nenhum acontecimento que as marque. Ficamos acomodados na monotonia sem sentido da vida, até que, de repente,
Nos encaramos no espelho e vemos um rosto que mal reconhecemos, implorando que nos restauremos e sejamos jovens novamente. Mas será que ficamos jovens de verdade quando nos restauramos? Guardamos as mesmas lembranças, os mesmos hábitos, os mesmos sonhos não realizados. Nossos corpos podem estar ágeis e flexíveis, mas para quê? Para nada, sempre para nada. Realmente acredito que os mortais se esforçavam mais na busca de seus objetivos porque sabiam que o tempo era fundamental. Mas nós podemos adiar as coisas muito mais fácil do que condenamos a morrer, porque a morte agora se tornou a exceção e não a regra. A estagnação que coleto tão fervorosamente dia após dia parece uma epidemia crescente. Há momentos em que sinto lutar uma batalha perdida contra um apocalipse obsoleto de mortos e vivos. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 34. A segunda coisa mais dolorosa que você terá que fazer. Implacavelmente o inverno se aproximava. No começo, Rowan contava as vidas e a que punha um fim temporário, mas ao passar dos dias, percebeu que não era possível registrar todas. 12 por dia, semana a semana, mês a mês. Elas foram se misturando umas às outras. Ao longo dos 8 meses em que treinou sob a tutela do ceifador Goddard, ele matou mais de 2.000 vezes, quase sempre as mesmas pessoas várias vezes seguidas. Será que essas pessoas o odiavam? Ele se perguntou. Ou viam aquilo como um trabalho como outro qualquer? Houve casos em que o treinamento exigia que elas recorressem ou corressem ou até resistissem. A maioria não tinha habilidade nenhuma para isso, mas algumas, obviamente, tinham treinamento em combate. Houve até sessões em que seus alvos tinham armas. Rowan foi esfaqueado, apunhalado e baleado, mas nunca sofreu um ferimento grave o bastante para precisar ser revivido. Ele se tornou um assassino excepcionalmente habilidoso. Você superou todas as minhas expectativas, Goddard lhe disse. Imaginei que você tinha uma chama interior, mas nunca sonhei que seria uma labareda como essa. E sim, ele tinha passado a gostar da função, como o ceifador Goddard previa, e assim como o ceifador Volta, ele se odiava por isso. Estou ansioso por sua ordenação, Volta disse a Rowan certo dia quando estudavam juntos à tarde. Talvez eu e você possamos nos separar de Goddard, coletar seguindo nosso próprio ritmo, nosso jeito. Mas Rowan sabia que Volta nunca teria coragem para fugir do campo gravitacional de Goddard. Isso se eu for escolhido e não Citra, né? Rowan apontou. Citra desapareceu, Volta o lembrou. Faz meses que ela sumiu da rede. Se aparecer no conclave, o comitê de concessão de joias não vai vê-la com bons olhos. Ela se ausentou por muito tempo, sem permissão. Você só precisa passar no último teste para vencer. E era isso que Rowan temia. A notícia do desaparecimento de Citra chegara a Rowan extraoficialmente. Ele não sabia da história real nem da história toda. Xenócrates tinha acusado a garota de alguma coisa. Houve uma reunião de emergência do comitê disciplinar. A ceifadora Curry compareceu em nome dela e a absolveu de qualquer delito. A acusação devia ter sido orquestrada por Goddard, porque ele ficou furioso com a decisão do comitê e com o fato de Citra ter desaparecido. Nem mesmo a ceifadora Curry parecia saber onde ela estava. Enfurecido, no dia seguinte, Goddard levara seus jovens ceifadores e Rowan para uma coleta em massa. Ele liberou e liderou sua raiva numa festa de colheita. E dessa vez, Rowan não teve como salvar alguém ou ninguém, porque Goddard o manteve ao seu lado, correndo e carregando suas armas. O ceifador Goddard e Timonsky incendiou um milharal em forma de labirinto com um lança-chamas, forçando as pessoas a sair para serem eliminadas uma após uma, pelo menos pelos outros ceifadores. O ceifador Volta enfurecera Goddard porque tinha atirado uma bomba de gás venenoso no labirinto em chamas. Funcionou muito bem, mas roubou mortes dos demais ceifadores. Fiz isso para ser mais humano, Volta confidenciou a Rowan. Melhor morrer pelo gás do que pelo fogo, ou por tiros ou facadas ao tentar fugir do labirinto. Talvez Rowan estivesse errado em relação à Volta. Talvez ele escapasse de Goddard, mas com certeza não conseguiria fazer isso sem a sua ajuda. Aquele era mais um argumento para Rowan ganhar o anel. Todos atingiram sua cota de coletas ao fim daquela noite terrível, mas Goddard parecia não ter saciado sua sede de sangue. Ele vociferou contra o sistema para os discípulos, chamando por um
dia em que os ceifadores não tivessem limites de coleta. Citra voltou para a casa da cascata da ceifadora Curry muitas semanas antes do conclave invernal, quando o mês das luzes mal começara, e amigos e entes queridos trocavam presentes para celebrar antigos milagres dos quais ninguém se lembrava mais. Ao contrário de sua jornada frenética até a costa norte da Amazônia, Citra voltou para a Midimérica de avião, com conforto e paz de espírito. Ela não precisava olhar em volta a cada 5 minutos, porque ninguém mais a perseguia. Como Curry prometera, Citra foi absolvida de todos os crimes. E embora o ceifador Mandela tivesse escrito um bilhete emocionado de desculpas para Curry entregar a Citra, o alto punhal Xenócrates não fez nenhum gesto desse tipo. Ele vai fingir que nada aconteceu, Curry disse enquanto as duas voltavam de carro do aeroporto. É o mais perto que aquele homem vai chegar de um pedido de desculpas. Mas aconteceu. Citra falou. Tive que me jogar de um prédio para fugir. E eu tive que explodir 2 carros em excelente estado, comentou a ceifadora Curry com ironia. Nunca vou esquecer o que ele fez. E não deve esquecer mesmo. Você tem todo o direito de julgá-lo mal, mas não mal demais. Desconfio que há mais variáveis em jogo do que sabemos. Foi o que o ceifador Faraday me disse. A ceifadora sorriu à menção do nome dele. É como está o nosso amigo Gerald? Ela perguntou com uma piscadinha. Os relatos sobre a morte dele foram muito exagerados, Citra disse. Ele só cuida do jardim e dá voltas pela praia. O fato de ele ainda estar vivo era um segredo que ambas pretendiam guardar. Até o ceifador Mandela acreditava que Citra ficara com parente de Curry na Amazônia, e ele não tinha motivos para desconfiar que não era verdade. Talvez eu me junte a ele naquela praia daqui a alguns 100 anos, disse a ceifadora Curry. Mas, por enquanto, há muito a se fazer na ceifa. Batalhas importantíssimas precisam ser travadas. A garota pôde ver que ela segurava o volante com mais força enquanto pensava naquilo. Citra, o futuro de tudo o que acreditamos como ceifadores está em jogo. Então, até lá, é bom ir falando em abolir a cota. É por isso que você precisa ganhar aquele anel. Sei o tipo de ceifadora que você será, e é exatamente disso que precisamos agora. Citra desviou o olhar. Sem coletas diárias, seu treinamento com o ceifador Faraday nos últimos meses tinha girado em torno de aperfeiçoar a mente e o corpo. Porém, mais importante que isso, contemplar a superioridade moral e ética de um ceifador tradicional sempre deve manter. Não havia nada de velha guarda nisso, era simplesmente o certo. Ela sabia que esses ideais estavam ausentes no treinamento de Rowan, mas isso não significava que ele os trairia ou trairia em seu coração, apesar de seu mentor ser sanguinário. Rowan também seria um bom ceifador, Citra arriscou. A ceifadora Curry soltou um suspiro. Não podemos mais confiar nele. Olha só o que ele fez com você no conclave da colheita. Você pode inventar todas as desculpas do mundo para ele, mas a verdade é que agora ele é uma incógnita. Treinar com Goddard pode distorcer a mente de maneira absolutamente imprevisível. Mas se isso for verdade, Citra disse, chegando finalmente ao ponto que as duas sabiam que ela queria chegar. Não sei se eu teria coragem ou seria capaz de coletá-lo. Essa vai ser a segunda coisa mais dolorosa que você terá de fazer na sua vida, admitiu a ceifadora Curry. Mas você vai encontrar uma forma de conseguir, Citra. Eu confio em você. Se coletar Rowan seria a segunda coisa mais dolorosa que ela teria de fazer, Citra se indagou qual seria a primeira, mas teve medo de perguntar, porque no fundo não queria saber. São muitas as nossas tradições e regras arcaicas que precisam ser contestadas. Por mais bem-intencionados que fossem, os fundadores ainda tinham resquícios de uma mentalidade mortal, estando tão perto da era da mortalidade. Eles não tinham como prever as necessidades da ceifa. Primeiro, eu eliminaria o conceito de cota. É um absurdo que sejamos livres para determinar nosso método e nossos critérios de coleta, mas não quantas realizamos. Somos prejudicados durante todos os minutos de todos os dias, porque devemos sempre considerar se estamos coletando de mais ou de menos. Seria melhor se nos permitissem seguir nossos próprios critérios. Assim, os ceifadores que coletam de menos não seriam punidos, porque ceifadores com apetite maior compensariam suas falhas. Dessa forma, podemos ajudar uns aos outros, e ajudar nossos colegas ceifadores não seria bom para todos nós? Do Diário de Coleta do Ceifador Goddard.
Capítulo 35. A aniquilação total é a nossa marca. No último dia do ano, faltando apenas 3 dias para o conclave invernal, o ceifador Goddard levou Rowan e seus ceifadores a uma expedição de coleta. Mas já atingimos nossa cota do ano, o ceifador Volta se apressou em lembrá-lo. Não vou me deixar limitar por um detalhe técnico, Goddard gritou. Rowan pensou que Goddard fosse dar um soco na cara de Volta, mas ele fez uma pausa para se acalmar e disse: Quando começarmos nossa missão de coleta, já era o ano da capivara da Panásia. Até onde sei, isso nos dá permissão de contar nossas mortes como cota do ano novo. Então, voltaremos a tempo para nossa festa de ano novo. O ceifador Goddard decidiu que usariam espadas de samurai, embora Timosky se recusasse a se separar de seu lança-chamas. É a ele que devo a minha fama. Por que mexer com a minha imagem? Até então, Rowan tinha participado de 4 expedições de coleta com Goddard. Ele descobriu que conseguia escapar para algum lugar em seu interior e lhe permitia fugir um pouco ao papel de cúmplice e até de observador. Voltou a ser o alface, uma coisa insensível e meramente acessória, facilmente ignorado e esquecido. Era o único jeito de manter sua sanidade em meio ao esporte sangrento de Goddard. Às vezes passava tão despercebido no meio do tumulto que conseguia ajudar algumas pessoas a fugir. Em outras ocasiões, tinha de ficar ao lado de Goddard, recarregando ou trocando suas armas. Ele não sabia qual seria seu papel dessa vez. Se Goddard fosse usar apenas a espada de samurai, não precisaria de Rowan para carregar suas armas. Mas ele mandou Rowan levar uma espada reserva. Os preparativos para a festa estavam a pleno vapor enquanto eles se aprontavam para a coleta naquela manhã. O caminhão do buffet havia chegado e já se distribuíam mesas em toda a extensão do gramado em volta da casa. A festa de Ano Novo era uma das poucas que Goddard planejava com antecedência, e a lista de convidados era espetacular. O helicóptero pousou no gramado da frente, varrendo para longe uma tenda montada para a festa, como se ela não passasse de um guardanapo soprado pelo vento. Hoje, vamos prestar um serviço público muitíssimo necessário, Goddard disse a eles com uma euforia excessiva. Vamos nos livrar da ralé. Mas ele não explicou o que queria dizer. Mesmo assim, quando o helicóptero alçou voo, Rowan teve o pressentimento de que aquilo iria acabar mal. Eles pousaram num parque público no centro de um campo de futebol vazio coberto por uma fina camada de neve. Havia um playground no canto do parque onde algumas crianças pequenas escorregavam, se balançavam e escavavam a areia, agasalhadas contra o frio. No instante em que os pais viram os ceifadores saindo do helicóptero, juntaram seus filhos e saíram em disparada, ignorando os gritos de protesto das crianças. Nosso destino fica a alguns quarteirões daqui, o ceifador Goddard disse. Não quero pousar perto demais para não perder o elemento surpresa. Então, pôs o braço paternal em volta de Rowan. Hoje é a estreia de Rowan, ele disse. É hoje que você vai realizar sua primeira coleta. Rowan se encolheu. Como assim? Eu? Mas eu não posso. Sou só um aprendiz. Representante, meu rapaz. Assim como permiti que concedesse imunidade com meu anel, hoje você vai coletar alguém que será contabilizado como meu. Considere isso um presente. Nem precisa me agradecer. Mas isso não é permitido. Goddard não se abalou. Está ouvindo alguém reclamar? Não? Então pronto. Não se preocupe, volta, disse a Rowan. Foi por isso que você treinou. Você vai se sair bem. E era o que Rowan temia. Ele não queria se sair bem, queria se sentir angustiado em relação a tudo aquilo. Queria ser um fracasso completo, porque só assim saberia que ainda tinha um resquício de humanidade. Seu cérebro parecia prestes a explodir e irromper violentamente do nariz aos seus ouvidos. Ele queria que explodisse de verdade, porque assim não teria como coletar ninguém naquele dia. Se tenho de fazer isso, vou ser misericordioso como o ceifador Faraday. Disse a si mesmo. Não vou sentir prazer. Não vou. Quando eles dobraram a esquina, Rowan viu seu destino, um complexo feito para parecer uma antiga missão de adobe, completamente deslocado do frio da Midamérica. O símbolo de ferro no alto era um diapasão, era um convento da seita tonal. Quase 100 tonistas vivem fechados atrás daqueles muros. Goddard anunciou. Nosso objetivo é coletar todos. A ceifadora Randy sorriu. O ceifador Timosky verificou sua arma. Apenas o ceifador Volta pareceu ter suas reservas.
Todos? Godard deu de ombros, como se aquilo não tivesse a menor importância, como se todas aquelas vidas não significassem nada para ele. A aniquilação total é a nossa marca, ele disse. Nem sempre conseguimos, mas tentamos. Mas isso quebra o segundo mandamento, claramente mostra discriminação. Ora essa, Alessandro. Tonistas não são um grupo cultural registrado. Ou seja, seria discriminação contra quem? Eles não poderiam ser considerados um grupo religioso? Rowan sugeriu. Você só pode estar de brincadeira, a ceifadora Range exclamou entre risos. Eles são uma piada. Exatamente, concordou Godard. Eles são uma caricatura da fé dos tempos mortais. A religião é uma parte muito querida da nossa história, e eles transformaram isso numa zombaria grotesca. Coletem todos, disse Timosky ligando sua arma de fogo. Godard e Randy sacaram suas espadas. Volta lançou um olhar para Rowan e sussurrou. O melhor dessas coletas é que elas acabam rápido. Então sacou sua espada também e seguiu os outros por um portão de arco que os tonistas sempre deixavam aberto para que as almas perdidas em busca de consolo tonal. Eles não faziam ideia do que os esperava. Logo se espalhou na rua a notícia de que uma pequena elegia de ceifadores havia entrado no convento tonista. Como é da natureza humana, o boato logo inflou o número para 10 ceifadores ou mais e, como também é da natureza humana, multidões ligeiramente mais animadas do que aterrorizadas se juntaram do lado de fora da rua, na esperança de pelo menos entrever os ceifadores ou talvez até mesmo a carnificina que deixariam para trás. Mas tudo que viram foi o único jovem, um aprendiz, parado no portão aberto, de costas para a multidão. Rowan percebeu a ordem de ficar no portão, de espada em punho, para impedir as pessoas que tentassem escapar. Seu plano, obviamente, era deixar que todos escapassem. Mas quando os tonistas apavorados avistaram Rowan, sua espada e seu bracelete de aprendiz corriam de volta para dentro do complexo, onde se tornavam presa fácil para os ceifadores. Rowan continuou ali por 5 minutos, mas acabou abandonando seu posto no portão, perdendo-se no complexo labiríntico. Só então as pessoas começaram a fugir em busca de segurança. Os gritos de agonia eram quase insuportáveis. Saber que teria de coletar alguém antes daquilo tudo acabar tornava impossível se refugiar em algum lugar dentro de si. O convento era um labirinto de pátios, corredores e estruturas despratadas. Ele não fazia ideia de onde estava. À sua esquerda havia um edifício em chamas e um corredor cheio de mortos, indicando que um dos ceifadores havia passado por lá. Uma mulher encolhida, parcialmente escondida por um arbusto desfolhado, embalava um bebê no colo, tentando desesperadamente fazê-lo se calar. Ela entrou em pânico quando viu Rowan e gritou, segurando o bebê contra o peito. Não vou machucar você, ele disse. Ninguém está de guarda no portão principal. Se você correr, consegue sair. Vai agora. Ela não perdeu tempo e saiu em disparada. Rowan só poderia torcer para que ela não se deparasse com o ceifador por lá. Então ele dobrou uma esquina e encontrou outro vulto grudado a uma coluna, o peito arfando em soluços. Mas não era um dos tonistas, era o ceifador Volta. Sua espada jazia no chão, seu manto amarelo e suas mãos estavam cobertos de sangue reluzente. Ao ver Rowan, ele desviou o olhar, seus soluços ficaram mais intensos. Rowan se ajoelhou ao lado dele. O ceifador segurava algo, não uma arma, era outra coisa. Acabou, Volta disse com uma voz que mal chegava a ser um sussurro. Agora acabou. Era evidente, porém, pelos sons vindos de outros lugares do complexo, que o massacre mal começara. O que aconteceu, Alessandro? Rowan perguntou. Volta olhou para ele com a angústia de um homem condenado. Pensei que você fosse um escritório. Ou um depósito, talvez. Eu entraria lá e haveria poucas pessoas. Eu as coletaria da maneira mais indolor possível e seguiria em frente. Mas o que eu pensei não foi isso. Mas não era um escritório, nem um depósito, era uma sala de aula. Ele voltou a chorar enquanto falava. Lá dentro havia no mínimo umas 12 criancinhas escondidas. Elas estavam se escondendo de mim, Rowan. Mas o menino deu um passo à frente. Não estava com medo. O professor tentou impedir, mas ele avançou mesmo assim. Então pegou um daqueles diapasões ridículos e o ergueu como se aquilo fosse me afugentar. Você não vai nos machucar, ele disse.
Depois bateu o instrumento na mesa para que ressoasse e voltou contra mim. Pelo poder do tom, você não vai nos machucar, ele disse. E ele acreditava, Rowan. Ele acreditava no poder daquilo. Acreditava que aquilo o protegeria. O que você fez? Walter fechou os olhos e a sua voz soou terrível e aguda. Eu coletei. Coletei todos eles. Então abriu a mão ensanguentada, revelando que segurava o pequeno diapasão do menino. O instrumento caiu no chão como pequeno ruído atonal. O que somos, Rowan? Que tipo de demônios somos? Não era para sermos assim. Não era, nunca foi. Godard não é um ceifador. Ele pode ter o anel, pode ter licença para coletar, mas não é um ceifador. Ele é um assassino e precisa ser detido. A gente vai encontrar um jeito de detê-lo, eu e você. Volta balançou a cabeça e olhou para o sangue que se acumulava em suas mãos. Acabou. Ele repetiu. Então, soltou um suspiro fundo e trêmulo e ficou muito, muito calmo. Acabou, e estou feliz por isso. Foi então que Rowan percebeu que o sangue nas mãos de volta não era de suas vítimas, era de seus próprios punhos. Os cortes eram irregulares e longos, foram feitos com uma intenção muito clara. Alessandro, não, não precisa fazer isso. Temos de chamar o Ambudrone, ainda não é tarde demais. Mas os dois sabiam que era. A autocoleta é a última prerrogativa de todo ceifador. Você não pode tirar isso de mim, Rowan. Nem tente. Seu sangue estava por toda parte agora, manchando a neve do pátio, e Rowan chorou. Nunca havia se sentido tão desamparado. Sinto muito, Alessandro. Sinto muito. Meu nome de verdade é Sean Dobson. Pode me chamar assim, Ron. Pode me chamar pelo meu nome de verdade? Ron mal conseguia falar por entre as lágrimas. É, foi uma honra conhecer você, Sean Dobson. Ele se recostou em Ron, mal conseguia manter a cabeça erguida, e voz cada vez mais fraca. Prometa que vai fazer e vai ser um ceifador melhor do que eu. Eu prometo, Sean. E então talvez. Mas o que quer que ele fosse dizer se esvaiu junto com a sua vida. Sua cabeça repousou no ombro de Rowan, enquanto por toda parte gritos distantes de agonia propagavam-se no ar gelado. Todo dia rezo como meus ancestrais rezavam. Antigamente eles rezavam para deuses falíveis e volúveis, depois para um Deus único, implacável e aterrorizante. Então para um Deus amoroso e clemente, e finalmente para um poder sem nome. Mas a quem os imortais podem rezar? Não tenho respostas para isso, mas mesmo assim posso levantar minha voz no vazio, na esperança de alcançar para além do horizonte algo mais profundo do que as profundezas da minha alma. Peço orientação e coragem, e suplico, como suplico, para nunca me tornar insensível à morte que executo a ponto de parecer uma coisa corriqueira e banal. O que mais desejo para a humanidade não é paz, consolo ou a alegria. É que ainda morramos um pouco por dentro toda vez que testemunhemos a morte de outra pessoa, pois só a dor da empatia nos manterá humanos. Nenhum Deus vai poder nos ajudar se algum dia perdermos isso. Do Diário de Coleta do Ceifador Faraday. Capítulo 36. A 13ª Morte. Godard estava no santuário da capela, contemplando sua última operação de terror. Do lado de fora, os lamentos começavam a se esvair enquanto Ranger e Timosky terminavam o que haviam começado. Um prédio estava em chamas do outro lado do pátio. A fumaça e o ar frio entravam pelos vitrais quebrando da capela. Godard estava na frente, perto de um altar que exibia um diapasão reluzente e uma bacia de pedra cheia de água imunda. Havia apenas um matonista ainda vivo na capela. Era um homem calvo que vestia um hábito ligeiramente diferente da roupa dos mortos ou do redor. Godard o segurava com uma mão, empunhando a espada com a outra. Quando Godard se virou, viu Rowan e sorriu. Ah, Rowan, bem a tempo, ele disse animado. Guardei o vigário para você. A expressão do vigário tonista era mais do que desafio, e mais do que medo. Ele não sabia dizer exatamente o que sentia naquele momento. O que você fez aqui hoje só vai ajudar nossa causa, ele disse. O testemunho dos mártires é muito mais poderoso do que o dos vivos. Mártires do quê?
Godard zombou, batendo no diapasão gigante com sua espada. Desse troço? Eu daria risada se não sentisse tanto nojo. Rowan se aproximou a passos firmes, ignorando a carnificina ao redor, concentrando-se em Godard. Solte esse homem, Rowan disse. Por quê? Você prefere um alvo em movimento? Não prefiro alvo nenhum. Finalmente Godard entendeu. Ele sorriu como se Rowan tivesse dito algo exótico e encantador. Nosso jovenzinho está expressando um pouco de desagrado ou é impressão minha? Volta morreu, Rowan disse. A expressão sorridente de Godard se desfez, mas apenas um pouco. Ele foi atacado pelos tonistas? Vão pagar caro por isso. Não foram eles. Rowan nem tentou esconder o ódio em sua voz. Ele mesmo se coletou. Isso fez Godard parar. O vigário se debateu contra ele. Godard o bateu contra a pia de pedra com força suficiente para fazê-lo desmaiar. Depois, deixou o homem cair no chão. Volta era o mais fraco de nós, Godard disse. Não estou muito surpreso. Quando você for ordenado, será um prazer pôr você no lugar dele. Não quero. Godard demorou um pouco para avaliar Rowan, para decifrá-lo. Parecia, ou não sei dizer, mas como se ele quisesse tratar de uma violação. Godard estava dentro da sua mente, cada vez mais fundo em sua alma, e Rowan não sabia como expulsá-lo. Sei que você e Alessandro eram próximos, mas ele não tinha nada a ver com você, Rowan. Pode acreditar. Ele nunca teve a fome que você tem. Vejo isso em seus olhos. Vejo quando você treina. Vive no instante presente. Todas as suas mortes são perfeitas. Rowan percebeu que não conseguia tirar os olhos de Godard, que tinha deixado a espada no altar e agora estendia o braço como se oferecesse o abraço de um salvador. Os diamantes em seu manto cintilavam à luz de uma lareira distante, exercendo todo o seu fascínio. Podíamos ter sido chamados de portadores da morte, Godard disse, mas nossos fundadores acharam melhor nos chamar de ceifadores, porque somos as armas na mão imortal da humanidade. Você é uma excelente arma, Rowan, afiada e precisa, e quando ataca, é maravilhoso observá-lo. Pare. Isso não é verdade. Você sabe que é. Você nasceu para isso, Rowan. Não desperdice. O vigário começou a resmungar, recuperando a consciência aos poucos. Com um puxão, Godard o pôs de pé. Colete esse vigário, Rowan. Não resista. Colete-o agora. E sinta prazer nisso. A mão de Rowan segurou firme o cabo da espada, enquanto ele encarava fundo nos olhos turvos e semiconscientes do vigário. Mesmo tentando se manter firme, Rowan não conseguia negar o poder da concerteza e da correnteza que tratava de arrastá-lo. Você é um monstro, o garoto gritou. O pior tipo de monstro porque, além de matar, também transforma os outros em assassinos como você. Você precisa de uma visão mais ampla. O predador é sempre um monstro para a presa. Para a gazela, o leão é um demônio. Para um rato, a águia é o mal encarnado. Ele deu um passo à frente, ainda segurando o vigário com firmeza. Você vai ser a águia ou o rato, Rowan? Vai rugir ou vai fugir correndo? Porque essas são as únicas opções hoje. A cabeça de Rowan girava, o cheiro de sangue e a fumaça que entravam pelas janelas estilhaçadas o deixavam zonzo e confuso. O vigário não parecia diferente dos estranhos com quem ele praticava diariamente, e por um momento sentiu que estava no gramado no meio de um treinamento. Rowan desembanhou a espada e avançou em silêncio, vivendo o momento, exatamente como Godard havia dito, permitindo-se sentir e permitindo sentir também que aquela fome tinha um poder libertador que ele não conseguia descrever. Por muitos meses, treinara para aquele momento, e agora finalmente entendia por que Godard sempre fazia para Rowan deixar o último fugir antes que pudesse atacar, fazendo-o parar antes do golpe final. Ele o preparava para hoje. Hoje, ele finalmente daria seu golpe final, e todos os dias, a partir de então, quando saísse para coletar, só deteria sua mão ou sua lâmina ou sua bala quando não houvesse mais ninguém para ser coletado. Antes que pudesse pensar com mais clareza, antes que sua mente o fizesse parar, ele se lançou contra o vigário e avançou a lâmina com toda a força, terminando por dar o primoroso golpe final. O vigário perdeu o fôlego e cambaleou, mas a espada não o acertou.
Em vez disso, a lâmina de Rowan atingiu seu verdadeiro alvo e transpassou o corpo de Goddard até o cabo. Rowan estava perto de Goddard agora, a poucos centímetros de seu rosto, encarando seus olhos arregalados de espanto. Eu sou o que você me tornou, disse Goddard. E você estava certo. Eu senti prazer. Foi o maior prazer que senti na vida. Então, com a outra mão, Rowan arrancou o anel do dedo de Goddard. Você não merece usar isso. Nunca mereceu. Goddard abriu a boca para falar, talvez para recitar um eloquente monólogo fúnebre, mas Rowan não queria ouvir mais nada dele. Então deu um passo para trás, puxou a espada de dentro de suas entranhas, girou-a num arco largo e cortou a cabeça do ceifador com um só golpe. A cabeça voou e caiu perfeitamente na pia da água suja, como se aguardasse para isso. O resto do corpo caiu duro no chão, e em meio ao silêncio que agora dominava a capela, Rowan ouviu a voz atrás dele. Que merda você fez? Rowan se virou e deu com Chomsky e Randy parados lado a lado na entrada da capela. Você será coletado assim que ele reviver. Rowan se deixou dominar por seu treinamento. Eu sou a arma, disse a si mesmo. Naquele momento, ele era uma arma letal. Chomsky e Randy tentaram se defender, e embora fossem bons, não eram nada comparados a uma arma tão afiada e precisa quanto ele. A lâmina de Rowan cortou fundo em Randy, mas ela arrancou a espada de sua mão com um golpe de bokdor bem aplicado. Rowan respondeu com um chute ainda mais poderoso que quebrou a coluna dela. Chomsky botou fogo no braço de Rowan com um lança-chamas, mas Rowan rolou no chão, apagando. Depois, pegou o martelo tonal do lado do altar e deu uma pancada em Chomsky como se fosse o martelo de Thor, batendo e batendo e batendo, como se indicasse as horas, até o vigário segurar sua mão para detê-lo e dizer: Já basta, filho. Ele está morto. Rowan largou o martelo. Só então ele se permitiu baixar a guarda. Venha comigo, filho, disse o homem. Você pode ficar conosco. Podemos esconder você da ceifa. Rowan olhou para a mão estendida do homem, mas mesmo agora ouviu as palavras de Goddard. Você vai ser a águia ou o rato, Rowan? Não, Rowan não fugiria para se esconder. Havia mais a ser feito. Saia daqui, ele disse ao homem. Encontre os sobreviventes, se houver algum, e vá embora o mais rápido que puder. O homem olhou para ele por mais um instante e deixou a capela. Depois que o vigário saiu, Rowan pegou o lança-chamas e pôs as mãos à obra. Na rua já havia caminhões de bombeiros estacionados e agentes da paz continham a multidão. Todo o convento estava em chamas agora, e quando os bombeiros correram na direção do incêndio, foram interceptados por um rapaz que saía pelo portão principal. Esta é uma ação de ceifadores. Vocês não devem intervir, ele disse. O capitão dos bombeiros, que agora se aproximava dele, já tinha ouvido falar de incêndios que envolviam ceifadores, mas nunca vira algo assim. Alguma coisa ali parecia errada. Sim, o garoto estava usando o que parecia ser um manto de ceifadora azul royal cravejado de diamantes, mas estava claro que o manto não servia nele. Com as chamas consumindo o complexo numa velocidade alarmante, o capitão tomou uma decisão imediata. O garoto, fosse lá quem fosse, não era um ceifador e não iria atrapalhá-lo. Saia da frente, ele disse ao garoto com desdém. Volte para junto dos outros e nos deixe trabalhar. Então o garoto se moveu rápido como um raio. O capitão sentiu suas pernas falharem ao receber uma rasteira. O capitão caiu de costas e, de repente, o rapaz estava em cima dele, pressionando o joelho contra o seu peito e apertando sua garganta com tanta força que, por pouco, não fechou sua traqueia. De repente, o garoto não parecia mais um menino. Parecia alguém muito maior, muito mais velho. Eu disse que esta é uma ação de ceifadores e que não devem interferir. Do contrário, coleto vocês agora mesmo. Então o capitão dos bombeiros percebeu ter cometido um erro terrível. Ninguém além do ceifador poderia ser tão imponente e assumir tão bem o controle da situação. Sim, excelência, o capitão disse em voz rouca. Desculpe, excelência. O ceifador levantou, deixando que o capitão fizesse o mesmo. Ele mandou seu esquadrão recuar e este, depois de ver o ceifador derrubar o capitão com tanta força, não questionou. Vocês podem proteger os edifícios ao redor que estiverem ameaçados, o jovem ceifador disse, mas vão deixar este complexo se reduzir às cinzas. Entendido, excelência. Então, o ceifador ergueu seu anel, e o capitão o beijou com tanta força que trincou o dente.
Rowan sentia a pele formigar sob o manto empanado de sangue do ceifador Goddard, mas, por mais desagradável que fosse, precisava continuar representando aquele papel. Ele foi muito mais convincente do que pensou que seria. Ficou com medo de si mesmo. Os bombeiros voltaram a atenção para os prédios adjacentes, apontando as mangueiras com retardores de chama para o telhado nas proximidades. Rowan ficou parado entre o convento tonista em chamas e a multidão ainda contida pelos agentes da paz. Ele ficou ali que o campanário, com um diapasão gigante no topo, cedeu e mergulhou nas chamas, ressoando um tímido lamentoso ao tombar no chão. Me tornei o monstro dos monstros, ele pensou enquanto via tudo arder em chamas. O matador de leões, o carrasco de águias. Então, evitando tropeçar no manto, Rowan afastou-se do fogo que consumia tudo, sem deixar nada do ceifador Goddard e seus discípulos para trás, além de ossos chamuscados demais para serem revividos. Parte 5. A escolha da ceifa. Os ceifadores Randy e Timosk têm assuntos muito mórbidos. Eles são loucos, mas devo admitir que isso faz parte do charme deles. Hoje mesmo eles discutiam sobre o método e qual usariam para se autocoletar algum dia. Noan disse que subiria no topo de um vulcão ativo e depois que uma cerimônia grandiosa o cercasse, se atearia dentro da vala. Annie falou que mergulharia na grande barreira de corais até ficar sem oxigênio ou ser comida por um tubarão branco. Eles queriam que eu entrasse na brincadeira e dissesse que preferiria partir. Podem me chamar de chato, mas não quis participar, porque ficar falando sobre a autocoleta, se essa deveria ser a última coisa em nossa mente. Nosso objetivo é tirar a vida dos outros, não a nossa, e pretendo continuar assim por milhares de anos. Do Diário de Coleta do Ceifador, volta. Capítulo 37. Jogando Verde. Uma tragédia terrível. O alto punhal Xenócrates estava sentado num sofá confortável na grandiosa mansão que, 2 dias antes, era ocupada pelo ceifador Goddard. Agora, ele estava diante do aprendiz Rowan, que parecia calmo demais para um jovem que havia passado por tamanho tormento. Fique tranquilo que o uso de fogo por qualquer ceifador medimérico será banido do conclave de amanhã. Já estava mais do que na hora. Rowan disse, falando não como um aprendiz, mas como um igual, o que irritou o alto punhal Xenócrates, que olhou o garoto de cima a baixo. Você teve muita sorte de sair vivo de lá. Rowan o encarou. Meu posto era no portão externo, ele disse. Quando vi que o incêndio saiu do controle, não havia nada que eu pudesse fazer. O ceifador Goddard e os outros estavam presos lá dentro. Aquele lugar era um labirinto. Eles não tinham a menor chance. Então Rowan fez uma pausa. Parecia olhar tão profundamente para Xenócrates quanto Xenócrates olhava para ele. Agora, todos os ceifadores devem me ver como um mau agouro. Afinal, passei por 2 ceifadores no único ano. Imagino que isso encerre a minha aprendizagem. Bobagem! Você chegou até aqui, Xenócrates disse. Por respeito ao ceifador Goddard, você vai fazer seu último teste hoje à noite. Não posso falar pelo Comitê de Concessão de Joias, mas não tenho dúvida de que, levando em conta tudo o que você passou, eles ficarão ao seu lado. E Citra? Se você receber o anel, confio que vai coletar a Senhora Terra Nova e pôr um fim nesse capítulo desagradável da nossa história. Um empregado chegou com champanhe e canapés. Xenócrates observou ao redor. A mansão, antes tão cheia de empregados, agora parecia ter apenas esse. Os outros deviam ter fugido no instante em que ficaram sabendo que o ceifador Goddard e seus associados haviam sucumbido ao incêndio. Pelo visto, Xenócrates não era o único que se sentia livre com a morte de Goddard. Por que você está aqui se todos os outros foram embora? Ele perguntou ao empregado. Duvido que seja por lealdade. Foi Rowan quem respondeu. Na verdade, esta mansão é dele. Sim, disse o homem, mas vou pôr à venda. Eu e minha família não conseguimos mais nos imaginar vivendo aqui. Ele deu uma taça de champanhe a Xenócrates, mas tenho o maior prazer em servir um alto punhal. Pelo visto, o homem havia passado de empregado a bajulador. Não era uma diferença muito grande. Depois que o empregado saiu da sala, Xenócrates se concentrou no verdadeiro motivo de sua visita: jogar verde para colher maduro, se é que colheria alguma coisa. Ele se aproximou um pouco de Rowan. Há boatos de que o ceifador, ou pelo menos alguém que se parecia com o ceifador, saiu para falar com os bombeiros.
Rowan nem pestanejou. Ouvi isso também. Tem até alguns vídeos que as pessoas publicaram, muitos imprecisos por causa de toda a fumaça. Não dá para ver muita coisa. Sim, e isso só aumenta a confusão geral. Mais alguma coisa, Excelência? Estou exausto. Se tenho que enfrentar meu último teste hoje à noite, preciso descansar bastante. Você sabe que nem todos da ceifa estão convencidos de que se tratou de um acidente. Precisamos começar uma investigação, só para garantir. Faz sentido, disse Rowan. Até agora conseguimos identificar o ceifador Volta e o ceifador Timosky por seus anéis e pelas pedras em seus mantos, que se encontravam juntos de seus restos mortais. Os rubis de Timosky e as cortinas de Volta. Quanto à ceifadora Rand, temos quase certeza de que está nos escombros sob o diapasão gigante que caiu pelo telhado da capela. Faz sentido, Rowan disse novamente. Mas encontrar o ceifador Goddard se provou um desafio. Claro, havia tantos tonistas coletados na capela antes do incêndio sair do controle que é uma dificuldade enorme conseguir uma identificação segura. Era de se esperar que os restos mortais do ceifador, assim como os dos outros, estivessem cercados por pequenos diamantes e a pedra maior de seu anel, mesmo que o metal tivesse derretido. Faz sentido, Rowan disse pela terceira vez. O que não faz sentido é o fato de que perto do esqueleto que pensamos ser dele não se encontrou nada disso, disse Xenócrates, e também não encontramos o crânio. Que é estranho, disse Rowan. Bom, tenho certeza de que está em algum lugar. Imagino que sim. Talvez devessem procurar um pouco melhor. Nesse exato momento, Xenócrates notou a menina parada no limiar da sala, sem saber se deveria entrar ou sair. Ele não sabia ao certo quanto ela tinha ouvido, nem se isso importava. Esme, entre, disse Rowan. Você se lembra de Sua Excelência, o alto punhal Xenócrates, não é? Sim, ela disse. Ele pulou na piscina, foi engraçado. Xenócrates se remexeu, incomodado com a menção de seu incidente vergonhoso. Era algo que ele preferia não lembrar. Tomei providências para que Esme seja levada de volta à mãe dela, Rowan disse. Mas talvez o senhor prefira levá-la pessoalmente. Eu? Disse Xenócrates, fingindo indiferença. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque o senhor se importa com as pessoas, Rowan disse com uma piscadinha oportuna, com algumas mais do que com outras. Enquanto olhava para a filha que mais poderia reconhecer nem pública nem secretamente, o alto punhal amoleceu um pouquinho. O rapaz havia planejado isso? Ou não? Esse Rowan Demis era um sujeito astuto, uma característica admirável se orientada na direção correta. Talvez Rowan merecesse mais atenção do que o alto punhal lhe dera no passado. Esme esperou para ver o que acontecia em seguida, e Xenócrates finalmente lhe abriu um sorriso afetuoso. Seria um prazer levar você para sua casa, Esme. Com isso, Xenócrates se levantou para sair, mas não podia partir ainda. Ainda havia mais uma coisa a fazer, mais uma decisão que o alto punhal tinha autoridade para tomar. Ele se voltou para Rowan. Talvez eu devesse usar minha influência para cancelar a investigação, ele disse, por respeito aos nossos camaradas mortos em serviço, para poupar sua memória de investigações forenses inábeis que podem manchar seu legado. Vamos deixar os mortos descansarem em paz, concordou Rowan. E assim eles chegaram a um acordo tácito. O alto punhal pararia de jogar verde e Rowan guardaria seu segredo. Se precisar de um lugar para ficar depois que sair daqui, Rowan, por favor, saiba que a minha porta está sempre aberta para você. Obrigado, Excelência. Não, eu que agradeço, Rowan. Depois disso, o alto punhal pegou Esme pela mão e saiu para levá-la de volta para sua casa. O poder de vida e de morte não pode ser concedido de maneira leviana, mas com uma cautela estoica e ponderada. A ascensão à condição de ceifador não deve ser facilitada de forma alguma. Nós que fundamos a ceipa, travamos nossas próprias batalhas no processo e devemos garantir que todos que se juntem a nós enfrentem uma prova que seja não apenas instrutiva, mas também transformadora. O ofício de ceifador é a mais alta vocação da humanidade, e realizar essa vocação deve marcar até o fundo da alma, para que nenhum ceifador jamais se esqueça do preço do anel que eles usam. Obviamente, para os que vêm de fora, nosso rito de passagem pode parecer de uma crueldade impensável,
e é por isso que deve sempre permanecer como um sacramento secreto. Do Diário de Coleta do Ceifator Prometeu, o primeiro supremo punhal mundial. Capítulo 38. O teste final. No dia 2 de janeiro, no ano da capivara, um dia antes do conclave invernal, a ceifadora Curry levou Citra de carro pelo longo trajeto até o Capitólio da Midmérica. Seu último teste vai ser hoje à noite, mas você só saberá o resultado no conclave de amanhã. Ela disse a Citra, mas a garota já sabia disso. É o mesmo teste, ano após ano, para todos os aprendizes, e todo aprendiz precisa realizá-lo sozinho. Isso Citra não sabia. Fazia sentido que o último teste fosse algo padronizado pelo qual todos os candidatos tinham de passar, mas por algum motivo, a ideia de ter que enfrentá-lo sozinha era perturbadora. Porque agora ela não estaria competindo contra Rowan e os demais, estaria competindo contra si mesma. A senhora deveria me falar qual é o teste. Não posso, disse a ceifadora Curry. Quer dizer que não quer me contar. Curry refletiu um pouco. Você tem razão, não quero contar. Se eu puder falar francamente, Excelência. Quando você não falou francamente, Citra? Citra limpou a garganta e tentou ser o mais plausível possível. A senhora joga limpo demais, e isso me deixa em desvantagem. A senhora não gostaria de me ver sofrer só porque o honorável demais, não é? Em nosso ofício, devemos manter toda a honra que temos. Tenho certeza de que os outros ceifadores falam para os seus aprendizes qual é o teste final. Talvez sim, disse a ceifadora Curry. Talvez não. Existem algumas tradições que nem os mais inescrupulosos dentre nós usam ou ousam quebrar. Cita cruzou os braços e não disse mais nada. Ela sabia que estava fazendo birra e que isso era infantil, mas não se importava. Você confia no ceifador Faraday, não confia? Perguntou a ceifadora. Confio. Passou a confiar tanto em mim quanto confiava nele? Sim. Então confie em mim agora e deixe essa pergunta para lá. Acredito na sua capacidade de brilhar no teste final, mesmo sem saber como ele será. Sim, Excelência. Elas chegaram às 8 da noite e foram informadas que, pelo sorteio, o teste de Citra seria o último. Rowan e os outros dois candidatos o fariam primeiro. Ela e Curry ficaram numa sala de espera, onde esperavam e continuavam a esperar. Isso foi um tiro? Citra perguntou, talvez depois de uma hora. Ela não sabia se estava imaginando coisas. Shhh, silêncio. Foi a única coisa que a receifadora Curry disse. Finalmente, um guarda entrou para buscá-la. Curry não lhe desejou boa sorte, apenas fez um aceno com a cabeça, séria. Estarei esperando aqui quando você acabar, ela disse. Citra foi levada a uma sala comprida que parecia fria e desagradável. Havia 5 ceifadores em cadeiras confortáveis numa ponta. Reconheceu 2 deles, o ceifador Mandela e a ceifadora Mer. Os outros 3 ela não conhecia. O comitê de concessão de joias, ela pensou. Diante dela havia uma mesa coberta com uma toalha branca limpa, e sobre a toalha da mesa, os espaços regulares se viam armas, uma pistola, uma espingarda, uma cimitarra e uma faca, e um frasco com comprimido de veneno. Para que eles estão aqui? Ou para que eles estão aí? Citra perguntou e logo percebeu que era uma pergunta idiota. Ela sabia para que eles estavam ali. Então, reformulou a pergunta. O que exatamente querem que eu faça? Olhe para o outro lado da sala, o ceifador Mandela disse, apontando. Um holofote iluminou no outro lado extremo da sala uma cadeira que até então estava escondida entre as sombras, uma cadeira menos confortável que a deles. Havia uma pessoa sentada nela, com as mãos e as pernas amarradas e um capuz de lona cobrindo sua cabeça. Queremos ver como você vai coletar, a ceifadora Mir disse. Para isso, preparamos um indivíduo especial para você fazer sua demonstração. Como assim, especial? Veja com seus próprios olhos, disse o ceifador Mandela. Citra se aproximou da cadeira. Conseguiu ouvir a tênue respiração sob o capuz. Ela o tirou. Nada poderia tê-lo preparado para isso. Agora, ela entendia por que a ceifadora Curry não havia lhe contado. Porque amarrado à cadeira, amordaçado, apavorado e chorando, estava seu irmão, Ben.
Ele tentava falar, mas nada saía da mordaça além de grunhidos abafados. Ela recuou, depois correu de volta para os 5 ceifadores. Não, vocês não podem fazer isso. Não podem me obrigar a fazer isso. Não podemos obrigar você a nada, disse a ceifadora que ela não conhecia. Uma mulher com um manto roxo e traços panasiáticos. Se fizer isso, vai ser por escolha própria. Então a mulher deu um passo à frente e estendeu uma pequena caixa para Citra. A sua arma será escolhida ao acaso. Pegue um papel. Citra pôs as mãos dentro da caixa e pegou um pedaço de papel. Não teve coragem de abri-lo. Virou para olhar o irmão, sentado indefeso na cadeira. Como podem fazer isso com as pessoas? Ela gritou. Minha querida, disse a ceifadora Mir com uma paciência ensaiada. Não se trata de uma coleta, porque você ainda não é uma ceifadora. Precisa apenas deixá-lo semi-morto. O Abuldrone vai levá-lo para o serviço de revivificação, assim que você completar a tarefa. Mas ele vai se lembrar. Sim, disse o ceifador Mandela. E você também. Um dos outros ceifadores que ela não conhecia cruzou os braços e bufou, do mesmo jeito que ela fizera no caminho dali. Ela é obstinada demais. Deixem-na ir, já está muito tarde. Dê tempo a ela, o ceifador Mandela disse severamente. O quinto ceifador, um homem baixo, de testa estranhamente franzida, levantou e leu um pergaminho que devia ter pelo menos algumas centenas de anos. Você não pode ser coagida a realizar sua tarefa. Pode levar todo o tempo que for preciso. Deve usar uma arma específica, ou especificada pelo sorteio. Quando acabar, sairá de perto do indivíduo e se aproximará do comitê para ouvir a avaliação de teu desempenho. Está claro? Citra assentiu. Uma resposta verbal, por favor. Sim, está claro. Ele voltou a se sentar e a garota desdobrou o pedaço de papel. Nele havia uma única palavra: faca. Ela deixou cair o papel no chão. Não consigo fazer isso, ela disse a si mesma. Não consigo. Mas ouviu a voz doce da ceifadora Curry. Sim, Citra, você consegue. Foi então que lhe ocorreu que todos os ceifadores, desde o início da ceifa, tinham de fazer aquele teste. Todos eram obrigados a tirar a vida de uma pessoa amada. Sim, a pessoa seria revivida, mas isso não apagava a frieza do ato. O subconsciente não sabe diferenciar mortes permanentes de mortes temporárias. Mesmo depois que ele fosse revivido, como ela poderia suportar encarar o irmão nos olhos novamente? Porque, se matasse Ben agora, esse gesto não poderia ser apagado. Por quê? Ela perguntou. Por que preciso fazer isso? O ceifador irritado apontou para a porta. A saída está ali. Se isso for demais para você, pode ir embora. Acho que ela está fazendo uma pergunta legítima, disse o ceifador a Mir. O ceifador irritado bufou. O baixinho deu de ombros. A panasiática bateu levemente o pé e o ceifador Mandela se inclinou para a frente. Você precisa fazer isso para poder seguir em frente como ceifadora, sabendo em seu coração que a coisa mais difícil que teria de fazer na vida já foi feita. Se conseguir fazer isso, terá a força interior necessária para uma ceifadora. Ainda que Citra quisesse sair correndo pela porta e fugir daquilo tudo, ela endireitou os ombros, ergueu a cabeça, estendeu a mão e pegou a faca. Com a arma escondida às costas, presa na cinta, aproximou-se do irmão. Só a sacou quando já estava perto dele. Não precisa ter medo, ela disse. Ela se ajoelhou e usou a faca para cortar as amarras em suas pernas, depois as que prendiam seus punhos, a cadeira. Tentou desatar a mordaça, mas não conseguiu. Então também a cortou. Já posso ir para casa? Ben perguntou com um tom de desamparo que partiu o coração dela. Ainda não. Ela respondeu ajoelhada a seu lado. Mas logo vai poder. Você vai me machucar, Citra? Citra não conseguia conter as lágrimas e nem tentou. De que adiantaria? Sim, Ben. Eu sinto muito. Vai me coletar? Não. Eles vão levar você a um centro de revivificação. Você vai ficar novinho em folha. Promete? Prometo. Ele pareceu um pouquinho aliviado. Citra não explicou por que tinha que fazer aquilo e ele também não perguntou. Ele confiava na irmã. Confiava que qualquer que fosse seu motivo, era um bom motivo. Vai doer? Ben perguntou. De novo, ela percebeu que não podia mentir para ele. Vai, mas não por muito tempo. Ele levou um momento para refletir sobre isso, processar, aceitar. Depois perguntou: Posso ver?
Por um momento, ela não entendeu do que estava falando, até ele apontar para a faca. Ela o pôs com cuidado nas mãos dele. É pesada. Sabia que os ceifadores texanos só coletam com facas? É para lá que você vai guardar e tentar virar ceifadora? Pro Texas? Não, Ben. Vou ficar por aqui mesmo. Ele virou a faca em sua mão. Os dois ficaram olhando a luz refletir na lâmina brilhante. Depois a devolveu. Estou com muito medo, Citra. Eu sei. Eu também. Não tem problema ter medo. Vou ganhar sorvete? Ouvi dizer que dão sorvete nos centros de revivificação. Feche os olhos, Ben. Pense no sorvete que você quer e me conte. Ben obedeceu. Quero um sundae com 3 bolas e calda quente e gotas de chocolate. Antes que ele pudesse terminar, Citra o puxou para perto de si e enfiou a faca exatamente como tinha visto a ceifadora Curry fazer. Ela queria gritar de agonia, mas se conteve. Ben abriu os olhos, olhou para ela e um segundo depois, acabou. Ben não estava mais lá. Citra jogou a faca de lado, abraçou o irmão e deitou-o delicadamente no chão. De uma porta atrás deles, que ela não tinha visto, 2 médicos de revivificação entraram correndo, puseram seu irmão semi-morto em uma maca e saíram por onde tinham entrado. As luzes se acenderam sobre os ceifadores. Eles pareciam ainda mais distantes do que antes. Atravessar a sala até lá parecia uma caminhada impossivelmente longa. De imediato, eles começaram a lhe lançar uma enxurrada de comentários terríveis. Mal feito. Discordo. Quase não tem sangue. Ela pôs a arma na mão dele. Sabe como isso é arriscado? E toda aquela falação desnecessária. Ela estava preparando o garoto para garantir que ele estivesse pronto. Para que isso importa? Ela demonstrou coragem, mas, mais importante, teve compaixão. Não é assim que devemos ser? Devemos ser eficientes, isso sim. A eficiência deve estar a serviço da compaixão. Essa é uma questão de opinião. Então os ceifadores ficaram em silêncio, pelo visto concordando em discordar. Citra desconfiou que os ceifadores Mandela e Mir estavam ao lado dela, e o irritar disso não. Quanto aos outros dois, não fazia ideia da posição deles. Obrigada, senhora Terra Nova, disse a ceifadora Mir. Pode ir agora. Os resultados serão anunciados no conclave de amanhã. A ceifadora Curry a esperava no corredor. Citra estava furiosa com ela. A senhora deveria ter me contado. Isso só teria piorado as coisas. E se eles percebessem que você sabia antes de entrar na sala, teria sido desclassificada. Ela olhou para as mãos de Citra. Vem, você precisa se lavar. Tem um banheiro por aqui. Como os outros candidatos foram? Citra perguntou. Pelo que ouvi dizer, a moça se recusou terminantemente e saiu da sala. O garoto chegou a começar, mas perdeu o controle e não conseguiu terminar a prova. E Rowan? Citra perguntou. Kirby não olhou para ela. Ele sorteou a pistola como arma. E? Me fala. Ele puxou o gatilho antes mesmo que terminassem de ler as instruções. Citra fez uma careta só de pensar. A ceifadora Curry estava certa. Ele não parecia o Rowan que ela conhecia. O que Rowan teria vivido para se tornar tão frio? Ela não tinha nem coragem de imaginar. Sou a faca movida por sua mão, cortando um arco-íris reluzente. Sou o badalo, mas você é o sino, tocando na escuridão crescente. Se você é um cantor, sou a canção, uma trenodia, um requiem, uma canção fatal. Você me tornou a resposta às necessidades do mundo, a preeminência da humanidade mortal. Trenodia, das obras completas do ceifador Sócrates. Capítulo 39. Conclave invernal. À meia-noite, a imunidade de Citra Terra Nova e Rowan Demisch expirou. Qualquer um dos dois poderia ser coletado, e se o decreto fosse obedecido, a ceifa garantiria isso, e garantiria que fosse um dos dois seriam coletados por um ou por outro. Em todo o mundo, os ceifadores estavam se reunindo para discutir questões de vida, mas, mais importante, questões de morte. O primeiro conclave do ano da Midmérica foi histórico. Nunca houve ceifadores que perderam a vida permanentemente em uma coleta, e a polêmica sobre aquele evento o tornou ainda mais significativo. Assim como a polêmica sobre o desaparecimento durante 3 meses de uma aprendiz após uma acusação falsa proferida pelo alto punhal mid-americano. Até mesmo o Concílio Mundial de Ceifadores estava de olho na cidade fulcral naquele dia.
E embora fosse raro que as pessoas, além do Comitê Regional de Concessão de Joias, soubessem os nomes dos aprendizes, ceifadores de todo o mundo agora sabiam quem eram Citra Terra Nova e Rowan Demes. O frio era congelante na cidade fulcral naquela manhã. Os degraus de mármore que estavam no Capitólio estavam cobertos por uma camada de gelo, tornando a escada traiçoeira. Mais de um ceifador escorregou, distendendo um joelho ou quebrando um braço. Os nanitos de cura foram sobrecarregados naquela manhã, para o encanto dos espectadores que se animavam com qualquer coisa que retardasse a entrada dos ceifadores, dando tempo para os mais fotos. Rowan chegou sozinho em um carro público, sem nenhum mentor, sem ninguém para acompanhá-lo. Ele estava vestindo uma túnica cor que os ceifadores evitavam, preto. Isso fazia seu bracelete verde de aprendiz se destacar ainda mais. Ele conferia um discreto ar de rebeldia. No conclave da colheita, ele não havia passado de um detalhe. Agora, porém, os espectadores faziam de tudo para conseguir tirar uma foto dele. Rowan os ignorou e subiu a escada sem olhar para ninguém, tomando cuidado para não escorregar. Um ceifador perto dele escorregou no gelo e caiu. Rowan recolheu o ceifador Emerson, embora nunca tivessem sido apresentados. Rowan estendeu a mão para ele, para tentar ajudá-lo, mas Emerson o encarou e recusou a ajuda. Não quero ajuda vinda de você, ele disse a Rowan, pronunciando você com um azedume que o garoto nunca tinha ouvido em seus 17 anos de vida. Mas quando ele chegou ao topo da escada, um ceifador que ele não conhecia o cumprimentou e disse em tom amistoso: Você sofreu mais do que um aprendiz merece sofrer, Sr. Demes. Sinceramente, espero que receba o anel. E quando isso acontecer, espero que possamos tomar um chá juntos. A oferta parecia de coração, e não fruto de manobras políticas. O mesmo aconteceu quando ele entrou na rotunda. Olhares duros de alguns sorrisos reconfortantes de outros. Poucos pareciam indecisos em relação a ele. Ou Rowan era uma vítima das circunstâncias, ou um criminoso como não se via desde a Era da Mortalidade. Mais do que qualquer um, Rowan desejava saber qual dos dois ele era. Citra chegou antes de Rowan. Estava acompanhada pela ceifadora Curry na rotunda, sem apetite para se servir a farta mesa de café da manhã. Obviamente, o grande assunto era a tragédia do convento tonista. E enquanto ouvia fragmentos da conversa, Citra sentia raiva por tudo girar em torno dos 4 ceifadores mortos. Ninguém lamentava os inúmeros tonistas coletados. Alguns, aliás, chegaram a fazer piadas de mau gosto depois deles. Depois da tragédia tonista, o conclave ganhou uma ressonância, você não acha? Ela ouviu alguém dizer, sem trocadilhos. Mas era claramente um trocadilho. Curry estava ainda mais ansiosa do que o conclave da colheita. O ceifador Mandela me falou que você teve um bom desempenho ontem à noite. Ela comentou com Citra, mas falou com cautela. O que a senhora acha que isso quer dizer? Não sei. Só sei que se você não receber o anel, Citra, nunca vou me perdoar. Era um absurdo pensar que a lendária ceifadora Mary Curry, a grande dama da morte, se importaria tanto com ela, e ainda mais absurdo achar que ela poderia ter errado em alguma coisa. Eu tive a honra de ser treinada por 2 maiores ceifadores do mundo, a senhora e o Sr. Faraday. Se isso não me preparou bastante para hoje, nada poderia ter me preparado. A ceifadora Curry sorriu com um orgulho doce e triste ao mesmo tempo. Quando isso tudo acabar e você for ordenada, espero que me dê a honra de continuar comigo como jovem ceifadora. Outros ceifadores vão fazer propostas, talvez até das regiões distantes. Vão dizer que há coisas que você pode aprender com eles e que não teria como aprendê-las comigo. Talvez seja verdade, mas sinceramente, espero que decida continuar comigo mesmo assim. Seus olhos estavam cheios de água. Se piscasse, as lágrimas cairiam, mas a ceifadora se conteve nos cílios, orgulhosa demais para ser pega chorando no conclave. Citra sorriu. É tudo o que eu quero, Mary. Era a primeira vez que Citra a chamava pelo primeiro nome. Ela ficou surpresa ao perceber como aquilo lhe parecia natural. Enquanto esperavam a chamada do conclave, outros ceifadores vieram cumprimentá-la. Ninguém comentou a detenção de Citra nem a sua fuga, mas houve quem brincasse com a ceifadora a propósito daquela anotação de diário constrangedora. Na era da mortalidade, o amor e o homicídio viviam de mãos dadas, ironizou o ceifador Tuan. Talvez nosso querido ceifador Faraday tenha entendido suas intenções perfeitamente. Ah, vai se coletar, disse Curry, contendo um sorriso, embora não completamente.
Só se eu puder ir ao meu próprio funeral, minha cara. Depois, desejou boa sorte a Citra e saiu andando. Foi então que Citra avistou Rowan entrando na rotunda. Não se pode dizer que o salão ficou em silêncio absoluto, mas o volume das conversas caiu precipitavelmente e logo voltou a subir. Agora, ele era uma personalidade, não como um ceifador, mas como outra coisa, um excluído social. Talvez, não sei. Uns diziam que Rowan havia matado aqueles ceifadores a sangue frio e posto fogo para ocultar os indícios do crime. Outros diziam que fora uma sorte ele ter sobrevivido e que não tinha culpa. Citra desconfiava que qualquer que fosse a verdade era muito mais complicada do que essas duas possibilidades. Não fale com ele, disse a ceifadora Curry. Eu sei, Citra concordou. Se ela fosse a escolhida hoje, Citra não desafiaria o decreto de coletar Rowan, mas tinha um plano que poderia salvar os dois. Era longe de ser infalível, e sendo brutalmente honesta consigo mesmo, ela jamais, ela tinha mais esperança vã do que um plano. Mas qualquer fiapo de esperança era melhor do que nada. Se estava se iludindo, pelo menos essa ilusão lhe permitiria atravessar aquele dia terrível. Rowan imaginou como seria aquele dia diversas vezes, do começo ao fim. Tinha decidido não falar com Citra quando a visse. Não precisava de um conselheiro para lhe dizer que era melhor assim. Era melhor continuarem afastados até o terrível momento da verdade que os separaria para sempre. Se Citra vencesse, Rowan tinha certeza de que ela o coletaria. O dever a obrigava a isso. Ela ficaria arrasada, mas no fim faria o que precisava ser feito. Ele se perguntou como ela o coletaria. Talvez Citra lhe quebrasse o pescoço, fechando o ciclo daquela maldita aprendizagem dupla com um belo toque final. Rowan admitia que tinha medo de morrer, mas, mais do que a morte, temia as profundezas que agora sabia ser capaz de atingir. A facilidade com que tinha deixado sua mãe semi-morta durante a prova na noite anterior dizia muito sobre a pessoa que ele havia se tornado. Ele preferiria se autocoletar a ser essa pessoa. Às 6 da tarde, todos os outros assuntos do conclave foram encerrados e o dia avançou para o seu estágio final. Os candidatos ao anel, por favor, se levantem, ordenou o escrivão do conclave. Citra e Rowan se levantaram em meio a um burburinho na assembleia. Pensei que fossem 4, disse o alto punhal. Eram, excelência, respondeu o escrivão, mas os outros 2 fracassaram no teste final e foram dispensados. Muito bem, então, disse Xenócrates. Vamos lá. O escrivão se levantou, anunciando-os formalmente. A ceifa mid-americana convoca Rowan Daniel Damesh e Citra querida Terra Nova. Por favor, venham à frente. Então, mantendo os olhos fixos no ceifador Mandela, que esperava por eles com um único anel, Citra e Rowan caminharam até a tribuna da Assembleia para encontrar seu destino, fosse ele qual fosse. É sempre uma felicidade amarga que vejo a concessão de joias aos jovens ceifadores ao fim de todo o conclave. Feliz porque eles são a nossa esperança e ainda nutrem o idealismo dos primeiros ceifadores em seus corações. Amarga porque sei que no futuro eles estarão tão cansados e exaustos que vão tirar a própria vida, como fizeram todos os primeiros ceifadores. Contudo, toda vez que os novos ceifadores recebem seus anéis, ainda me alegro, porque isso me permite, mesmo que por algum instante sublime, crer que vamos todos escolher viver eternamente. Do Diário da Coleta de Ceifadora Curry. Capítulo 40. A ordenação. Oi, Citra. Bom te ver. Oi, Rowan. Peço que os candidatos evitem conversar entre si e fiquem de frente para o conclave, disse Xenócrates. Os sussurros e murmúrios dos ceifadores cessaram no momento em que Citra e Rowan se voltaram para eles. Nunca antes se fizera um silêncio tão intenso no salão da Assembleia. Rowan abriu um pequeno sorriso, não de alegria, mas de satisfação. Os dois, lado a lado, impunham uma gravidade inegável, capaz de silenciar 300 ceifadores. O que quer que acontecesse, Rowan teria passado por esse grande momento. Citra manteve uma expressão resignada, recusando-se a demonstrar a adrenalina que corria em seu corpo. O comitê de concessão de joias examinou suas aprendizagens. O ceifador Mandela anunciou, embora estivesse se dirigindo mais ao conclave. Analisamos seu desempenho em todos os 3 testes, no primeiro dos quais vocês 2 foram reprovados, mas em situações muito extenuantes para ambos. Com toda certeza, o instinto de vocês foi proteger um ao outro, mas a ceifa deve ser protegida em primeiro lugar, a todo custo. Muito bem, gritou um dos ceifadores. O comitê não tomou a resolução de maneira leviana.
continuou o ceifador Mandela. Saibam que deliberamos de forma mais justa possível, tanto em relação a um quanto ao outro. Então, ergueu ainda mais o tom de voz. Candidatos ao anel, vocês aceitam a decisão do Comitê de Concessão de Joias Mid-Americano? Ele perguntou como se fosse possível não aceitar. Sim, Excelência, disse Citra. Sim, Excelência, ecoou Rowan. Faço saber, portanto, disse o ceifador Mandela, que agora e para todo sempre, Citra Terra Nova usará o anel da ceifa e carregará o fardo que lhe corresponde. O salão explodiu em vivas, não apenas dos seus apoiadores óbvios, mas de praticamente todo mundo. Mesmo aqueles que eram solidários a Rowan aprovaram a decisão do comitê, pois, afinal, que apoio Rowan teria dentro da ceifa? Aqueles que admiravam Goddard o detestavam, e quase todos os que tinham lhe concedido o benefício da dúvida torciam por Citra. Só agora ficara claro que Citra estava ordenada desde o momento em que Goddard e seus discípulos apareceram no incêndio. Parabéns, Citra, disse Rowan, sob os gritos de aprovação da plateia. Sabia que você ia conseguir. Ela percebeu que não conseguia responder e nem mesmo olhar para ele. O ceifador Mandela se voltou para ela. Você já escolheu sua patrona histórica? Sim, Excelência. Então, pegue este anel que ofereço a você, coloque-o no dedo e anuncie para a ceifa mid-americana e para todo o mundo quem você é agora. Citra pegou o anel. Suas mãos tremiam tanto que quase o derrubou. Colocou-o no dedo. O encaixe perfeito. Era pesado e seu ouro era frio, mas se aqueceu rapidamente com o calor de seu corpo. Ela ergueu a mão como tinha visto um dos outros candidatos ordenados a fazer. Escolho ser conhecida como a ceifadora Anastácia, ela disse, em homenagem à pessoa mais jovem da família Romanov. Os ceifadores se voltaram uns para os outros, discutindo entre si aquela escolha. Senhorita Terranova, disse o alto punhal. Não acredito que seja uma escolha apropriada. Os cesares da Rússia foram mais formados e famosos por seus excessos do que por suas contribuições à civilização. E Anastasia Romov não fez nada de extraordinário em sua curta vida. É exatamente por isso que a escolhi, Excelência. Ela era fruto de um sistema corrupto e por isso teve a sua própria vida negada, como eu quase tive. Xenócrates se eriçou um pouco e Citra continuou. Se continuasse viva, quem sabe o que ela poderia ter feito? Talvez pudesse ter mudado o mundo e redimido o nome da família. Eu escolho ser a ceifadora Anastácia. Prometo encarnar a mudança que poderia ter sido feita. O alto punhal a encarou ainda em silêncio. Então, uma ceifadora se levantou e começou a aplaudir. A ceifadora Curry. Depois, outro se juntou a ela, e mais outro, e em pouco tempo, toda a ceifa estava de pé, em ovação à recém-ordenada ceifadora Anastácia. Rowan sabia que eles haviam feito a escolha certa, e quando ouviu a Citra defender sua escolha de patrona histórica, admirou-a ainda mais. Se já não estivesse de pé, ele também teria se levantado para aplaudi-la. Quando a salva de palmas cessou e os ceifadores voltaram a sentar, o ceifador Mandela se voltou para Citra. Você sabe o que precisa ser feito. Sei, Excelência. Que método você escolhe? Lâmina, ela disse. Muitas das minhas provas me levaram à lâmina, então não deve ser diferente. E naturalmente uma bandeja de facas estava preparada, mas não à vista de todos. Um jovem ceifador que fora ordenado do conclave da colheita estava trazendo. Rowan observou Citra com atenção, mas ela não encarava. Examinou a bandeja de facas finalmente e decidiu por uma afiada faca. Usei uma dessas ontem para matar meu irmão, Citra disse. Prometi que nunca mais tocaria em uma, mas aqui estou eu. Como ele está? Rowan perguntou finalmente. Citra olhou para ele. Havia medo nos olhos dela, mas também determinação. Ótimo, pensou Rowan. É bom que ela esteja decidida. Assim vai ser mais rápido. Está na revivificação, ela disse. Quando acabar, ele vai ter um sundae de chocolate à sua espera. Sorte a dele. Antes de tudo, Citra deu um soco na cara de Rowan, alegando que aquilo era por ter quebrado o pescoço dela no dia do juízo. O parlamentar disse, pare. E era o parlamentar. Ele ergueu o próprio anel. Estava brilhando com uma luz vermelha. O de Citra também estava, e quando Rowan olhou ao redor, vi que os anéis de todos os ceifadores, a menos de 10 metros, estavam emanando o mesmo brilho de alerta. Ele não pode ser coletado, o parlamentar disse.
Ele tem imunidade. Gritos de indignação se ergueram no conclave. Rowan olhou para o anel de Citra, que estava coberto com seu sangue. O anel transmitira o seu DNA para a base de dados de imunidade com mais eficácia do que se Rowan tivesse beijado. Ele seguiu para ela, admirado e perplexo. Você é genial. Você sabia disso? É honorável ceifadora Anastácia para você, ela disse. E não sei do que você está falando. Foi um acidente. Mas havia um brilho em seus olhos quando dizia o contrário. Ordem! Gritou Xenócrates batendo o martelo. Ordem no conclave. Os ceifadores começaram a se acalmar, e Xenócrates apontou um dedo acusatório. Citra, quero dizer, ceifadora Anastácia, você violou flagrantemente um decreto da ceifa. Eu não, excelência. Estava completamente preparada para coletá-lo. Foi o parlamentar que me impediu. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que dar um soco em Rory daria imunidade. Xenócrates olhou para ela com total incredulidade e então soltou uma gargalhada que tentou conter, mas não conseguiu. Sagaz e ardilosa, com a qualidade ideal de negação plausível. Você vai se dar muito bem entre nós, ceifadora Anastácia. Então, se voltou para o parlamentar e perguntou qual era a sua opinião. Sugiro o encarceramento por 1 ano até a imunidade dele expirar. Ainda existem lugares onde as pessoas podem ser aprisionadas? Um dos ceifadores perguntou. Ceifadores em todo o salão da Assembleia começaram a gritar sugestões. Alguns até se ofereceram para levar Lauren para uma prisão domiciliar, o que poderia ser bom ou ruim, dependendo de suas motivações. Quando aquilo se tornou um debate sobre o futuro imediato de Rowan, Citra se aproximou dele e sussurrou. Tem uma bandeja com facas perto de você e um carro à sua espera na saída leste. Então ela recuou, deixando o futuro de Rowan nas mãos dele. Ele pensava que não tinha como se impressionar ainda mais com ela. Ela acabara de provar o contrário. Eu te amo, ele disse. Ela respondeu. Eu também. Agora some. Era fascinante vê-lo em ação. Ele pegou 3 facas da bandeja e de alguma forma conseguiu empunhar todas. A ceifadora Anastácia não fez nenhum movimento para impedi-lo, mas mesmo se tivesse feito, teria sido em vão. Rowan foi rápido demais. Lançou-se como uma bola de fogo pelo corredor central. Os ceifadores mais próximos a ele entraram em ação, tentando impedi-lo, mas ele chutou e girou e cortou e golpeou. Ninguém conseguia botar as mãos nele. Para a ceifadora Anastácia, ele parecia uma força letal da natureza. Dos ceifadores em seu caminho, os mais afortunados tiveram apenas seus mantos rasgados. Os demais receberam ferimentos de que nem se deram conta na hora em que se sofreram. Um deles, o ceifador Emerson, pensava nela. Precisaria de uma visita ao centro de revivificação. E então o garoto foi, deixando um pandemônio atrás de si. Enquanto o alto punhal restabelecia a ordem, a ceifadora Anastácia olhou para a própria mão e fez um gesto que podia causar estranheza devido à sua condição de ceifadora. Ela beijou o próprio anel, sentindo um gosto sutil do sangue de Rowan em seus lábios, o bastante para se lembrar daquele momento para sempre. O carro estava aguardando exatamente onde Citra tinha falado. Ele tinha imaginado que seria um carro público, pensara que estaria sozinho. Não poderia estar mais enganado. Ao entrar, percebeu um vulto no banco do motorista. Mesmo depois de tudo que passara naquele dia, aquele momento fez seu coração parar. Boa noite, Rowan, disse o ceifador Faraday. Feche a porta, o tempo está definitivamente ártico lá fora. Como assim? Disse Rowan, ainda tentando entender aquela situação. O senhor não está morto? Eu poderia perguntar o mesmo a você, mas não temos tempo para isso agora. Vamos, feche a porta. Rowan obedeceu e eles saíram em disparada pela noite gelada da cidade fulcral. Será que já tivemos algum inimigo pior do que nós mesmos? Na era da mortalidade, guerreávamos incessantemente uns contra os outros. E quando não havia nenhuma guerra a travar, espancávamos uns aos outros nas ruas, escolas e casas, até a guerra nos fazer voltar os nossos olhos para fora, afastando o inimigo para uma distância mais confortável. Mas todo esse conflito virou coisa do passado, a paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Exceto e este é o problema. Sempre há uma exceção. Não faz muito tempo em que me tornei ceifadora, mas já posso ver que a ceifa corre risco de se tornar uma exceção. Não apenas aqui na Midmérica, mas em todo o mundo. Os primeiros ceifadores eram verdadeiros visionários e sabiam a necessidade de continuar cultivando a sabedoria. Eles entendiam que a alma de um ceifador precisava parecer e permanecer pura, livre de malícia, ganância e orgulho,
mas repleta de consciência. No entanto, a podridão cresce mesmo sobre os mais firmes alicerces. Se a consciência da ceifa falhar, sendo substituída pela avareza do privilégio, podemos voltar a nos tornar nosso pior inimigo. E para complicar as coisas, nossas rachaduras surgem no tecido da ceifa dia após dia. Veja, por exemplo, o último boato que nos meses seguintes àquele em que fui ordenada se espalhou além da ceifa e agora é sussurrado entre a população geral. Segundo esse boato, há uma pessoa que persegue ceifadores corruptos e desprezíveis e os aniquila com fogo. Uma coisa é certa: ele não é um ceifador ordenado. Mesmo assim, as pessoas começaram a chamá-lo de ceifador Lúcifer. Temo que isso possa ser verdade, mas tenho mais medo ainda de que ele talvez queira que seja verdade. Nunca desejei me tornar ceifadora. Imagino que isso me torne uma das boas. Ainda não tenho como ter certeza, porque é tudo muito novo e tenho muito a aprender. Por enquanto, devo dedicar toda a minha atenção a coletar com compaixão e consciência, na esperança de que isso ajude o nosso mundo perfeito a continuar perfeito. E se o ceifador Lúcifer cruzar o meu caminho, espero que me veja entre os bons, assim como ele costumava me ver. Do Diário de Coleta da Ceifadora